O que todo bom programador não é? Um bom designer. Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 6. Por que eu comecei a aula de hoje assim, né? Na última aula, a gente fez lá toda a implementação do nosso código, do pseudo-proxy, né? E agora a gente vai construir a interface do nosso formulário CRUD. E eu sou péssimo em interface. Nenhum bom programador... O cara não pode ser programador e designer ao mesmo tempo, não dá. São coisas compatíveis. Quando você vai nascer, você entra numa fila no céu, tá? Vou te contar essa história se você não sabe. Então você entra na fila da beleza, você entra na fila da feiura, você entra na fila da inteligência, você entra na fila da burrice, você entra na fila da programação e você entra na fila do design. Você pode voltar em várias filas ao mesmo tempo. Só que na fila da programação e no design, tem uns anjos lá armados com espada de fogo. Porque assim, tem gente que entra na fila da feiura mais de uma vez. Tem gente que entra na fila da beleza mais de uma vez. Tem gente que entra na fila da inteligência mais de uma vez. Mas quando o cara entra na fila da programação e tenta entrar na fila do design, o anjo não deixa. Ou se ele entrar na fila do design e tentar entrar na fila da programação, o anjo também não deixa. Então, ou o cara passa na fila do design, ou ele passa na fila da programação. Dos dois não passa. Você vai reparar, e quem me conhece de perto sabe, que tudo que eu faço é azul. Eu não consigo fazer nada que não seja azul. E pra variar, né, aliás, pra não variar, né, esse formulário também eu vou fazer azul. Se você quiser fazer de outra cor, fique à vontade para fazer de outra cor. Mas o objetivo da aula de hoje é construir a nossa interface e a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Mas eu não sou designer, então já peço de antemão desculpa pela coisa feia que nós vamos criar. Beleza? Então vamos lá, vamos para a mão na massa. Então aqui está a nossa aplicação, a gente vai direto para o nosso Basic CRUD. A única coisa que eu fiz aqui foi adicionar um action e 2 image list. Você vai ver já porque eu adicionei esses 2 image list aqui. Um deles aqui é apenas para configurar o nosso formulário de pesquisa, o nosso edit de pesquisa, você vai ver daqui a pouquinho, tá? E o outro tem uma coleção de imagens aqui para representar os botões de navegação e botão de CRUD que a gente vai colocar na nossa interface. Bem, como eu falei, nós não somos, né, bons de layout, né? Então eu vou fazer alguma coisa mais ou menos boa aqui, né? Então vamos botar aqui um panel, esse panel alinhado ao topo, ok? Vamos renomear esse panel para PN Top. Na verdade, esse panel vai substituir o caption do nosso formulário. Nosso formulário ele vai ser identificado por esse caption aqui, ok? Por esse panel aqui, não pelo caption lá em cima já você vai ver isso, beleza? E nesse panel a gente vai colocar uma imagem e vamos alinhar essa imagem ao left. Vamos deixar ela aqui por enquanto, ok? Além disso, vamos colocar também um label, porque este label será o label, também alinhado aqui ao left, que nós vamos colocar o caption do nosso formulário, ok? Então vamos aumentar só um pouquinho aqui a fonte dele, beleza? E vamos fazer o alinhamento dele, centralizado e ok. Vamos lá, não vamos deixar alinhado left mesmo, beleza? Bacana. Se a gente quiser fazer com que esse label fique aqui meio que centralizado, a gente vai alinhar ele, a margem dele, no top, botar aqui 10 pixels e vamos ver se ele desce mais um pouquinho. Então, 20 pixels, 23, está mais ou menos alinhado, perfeito? Vamos tirar o caption aqui do nosso form e, para variar, né, a gente, como eu falei no início da aula, esse azul está um pouco, tentar colocar alguma coisa um pouco mais escura, vou ver aqui. A gente não vai perder muito tempo com isso aqui não, porque depois a gente pode melhorar, tá? Aí fica por conta do teu lado design, né? Ok, perfeito. Bem, esse aqui vai ser o nosso caption, ok? Porque a gente vai trabalhar com o formulário sem borda. Então a gente vai vir aqui em Board Style e vamos trabalhar com o formulário, cadê Board Style? Nós vamos colocar o formulário sem borda. Ou sem borda, ou a gente pode trabalhar com ele com o mínimo de borda possível, que é só esse Windowzinho do fechar aqui, tá? E não trabalhar com o caption, também pode ser, ok? Bem, além desse caption aqui, que eu acho que ficou grande demais, a gente pode diminuir um pouquinho aqui. Vamos diminuir um pouquinho, perfeito. E vamos colocar essa fonte também um pouquinho menor do label, ok? Então, vamos tirar essa fonte aqui, vou colocar uma fonte 14. Pronto. Aqui embaixo nós vamos colocar outro panel. Rodrigo, você não vai trabalhar com toolbar? Não, não vou trabalhar com toolbar. Por quê? Questão de gosto. Fique à vontade se você quiser trabalhar com toolbar. Eu não vou trabalhar com toolbar. Esse panel aqui, esse aqui nós chamamos de panel
não trocamos o nome dele, então vamos trocar o nome dele. Então vamos vir aqui em Name, PN Label, por exemplo, ou melhor, PN Caption, que eu sei que é do Caption. Esse aqui vai ser o meu PN Tools, onde vai ter minha barra de ferramenta, seria a minha toolbar, ok? Vou tirar o Caption dele, e aqui nós vamos adicionar Speed Buttons. Vamos trabalhar com Speed Buttons, ok? Então a gente vai ter aqui incluir, excluir, alterar, consultar, imprimir, salvar, cancelar e sair. Esses são os nossos botões. Então aqui a gente vai dar só uma ajustada neles, 48 por 48, ok. Essa minha barra de ferramentas, esse meu formulário com barra de ferramentas, é para eu incluir, excluir, consultar, alterar, imprimir, enfim. Tá? Vou puxar só para cá um pouquinho, prontinho, não vamos nos preocupar agora com alinhamento, nada disso, ok? Vamos trocar a cor desse aqui para branco. E os nossos Speed Buttons vão ter a propriedade Flat alterada para True. Deixa eu deixar aqui, deixa eu colocar aqui cinza do jeito que está, senão a gente vai acabar se perdendo ali, ok? Bem, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o nosso Page Control, esse Page Control alinhado ao Client. Nele vamos colocar 2 páginas. Por enquanto não vamos tirar a orelhinha aqui, a abinha, ok? Vamos manter esta abinha até que a gente esteja com tudo configurado e depois a gente vai ocultar essas abinhas aqui. Então vamos colocar aqui o nosso nome, vamos trocar o nome, botar só PC de Page Control, ok? Essa abinha aqui nós vamos chamar de Tab Crude, essa aqui nós vamos chamar de Tab Query. Uma vai ser a de consulta, uma vai ser a de cadastro. Na de consulta, vamos adicionar mais um panel e vamos alinhar também ao topo. Nesse panel aqui, a gente vai colocar um Button Edit. Este Button Edit me permite colocar 2 imagens nele. Então a gente vai vir aqui em Images, vamos apontar para o IMG, ok? E aqui, olha, a gente já vai configurar os nossos botões. Então aqui eu tenho um Left Button, que vai ter como imagem a imagem de cancelar, de limpar, ok? Vamos colocar ele visível. E nós vamos no nosso Right Button colocar a imagem de pesquisar, também como imagem visível, ok? Esse aqui é o nosso Edit, onde nós vamos digitar e vamos pressionar para limpar ou pressionar para pesquisar, perfeito? Aqui do lado, nós vamos fazer o seguinte, mais alguns Speed Buttons, ok? Esses Speed Buttons aqui serão os Speed Buttons de navegação. Avançar, próximo, último, primeiro, ok? Aliás, primeiro, anterior, último, próximo. Então nós vamos também alterar o tamanho deles aqui. Então vamos aqui colocar 36 por 36. Vamos deixar eles quietinhos aqui, ok? Aqui nós vamos colocar o nosso DB Grid ao client também. Esse aqui vai ser o nosso DB Query. Então vamos botar aqui DBGR Query. E eu costumo sempre fazer algumas alterações, como por exemplo, tirar o indicador de linha e Rule Selected. Cadê o Rule Selected? Rule Selected. Para ter aquela assim, e não tem o indicador de coluna, ok? Aliás, o indicador de linha... Não tem o indicador de linha. Eu costumo trabalhar dessa forma que a gente vai fazer um zebrado. Beleza? Vamos salvar. Então aqui já está tudo ok. Aqui eu não vou colocar nada, que vai entrar os meus DB Edits. Aqui está o meu formulário. Perfeito? Bem, basicamente, essa é a estrutura padrão. Deixa eu só trocar aqui, tirar esse meu Caption. Basicamente, essa é a estrutura padrão, tá? Obviamente que eu não vou ficar perdendo tempo aqui com vocês fazendo firulinha de imagem, colocando imagem em cada um desses botões aqui, ok? Nada disso. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês é que aqui, olha, vão entrar várias actions e, obviamente, que offline eu vou renomear cada uma das actions e dar um caption para cada uma das actions. Só para você ter ideia, qual é a intenção? É justamente ter aqui, olha, uma action de incluir, uma action de excluir, uma action de alterar, uma action de consultar ou visualizar, né? Uma action de imprimir, uma de cancelar, uma de salvar e uma de fechar. Só para que você tenha uma ideia.
Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Cada um desses speed buttons, perdão, vão receber, olha, uma imagenzinha dessa. Tá vendo? Calma que a gente já vai fazer uma alteraçãozinha ali. Ok? Consultar, imprimir, cancelar, salvar e sair. Aqui tem um pulo do gato. Não ia nem fazer isso nessa vídeo agora, mas vamos fazer, tá? Que é o meu layout. Então, primeira coisa, agora eu posso vir aqui, olha, e colocar o flat. Tá vendo? Ele já tira lá o fundo cinza. E a gente pode vir aqui no layout e colocar top. Que aí fica o capture embaixo e a imagem em cima. Já começa a tomar corpo de CRUD. Tá vendo? A gente pode separar aqui e colocar eles distribuídos igualmente, ó. Daqui até aqui. Se a gente selecionar, botão direito, Position, Align, ao top e separado igualmente. Pronto. Então, eu já tenho aqui, eu posso até deixar esse carinha aqui no canto, para não confundir. Opa! Esses dois um pouquinho mais para cá. Então, já começa a ter cara de CRUD, tá vendo? Olha, excluir, e aí, agora sim. E aqui eu acho que eu inverti, né? Esse aqui, na verdade, é o excluir e esse aqui é o cancelar. A mesma coisa a gente vai fazer para esses carinhas aqui. Já que a gente está metendo a mão na massa, né? Vamos lá criar mais algumas ações. Cadê meu action? Tá aqui meu action. Aqui tem mais uma, fazer mais 3. Então esse aqui seria o primeiro, aliás, o primeiro exatamente, anterior, próximo e último, tá? E aqui então a gente vai fazer a associação. Depois a gente vai pensar em renomear, ok? Esse aqui o anterior, depois o próximo e o último. A mesma coisa nós vamos fazer para fetch. Prontinho. Então, basicamente a nossa imagem, o nosso formulário, o layout padrão, né? O layout principal do nosso formulário de CRUD, faltou só um label aqui, já está tomando forma, né? Na verdade, nem vai ter label não, que a gente vai trabalhar aqui com hint text. Então, aqui está o nosso layout do formulário de CRUD. Então, como eu falei, né? Não sou design, ok? Mas deu para enganar, né? Tá mais ou menos legalzinho aqui. Então, qual é a ideia? Uma abinha para consulta, escolheu aqui através do nosso proxy, que a gente já fez a programação prévia. Quando clique em alterar, ele vai vir para cá. Vamos fazer toda a parte de controle de acesso e controle dos botões pelos actions que nós vamos renomear, para que na próxima aula, quando a gente entrar na programação, a gente já entre com os componentes renomeados, com os itens renomeados. A mesma coisa para cá, tem uma alteraçãozinha que a gente vai ter que fazer no Baseform, dado esse layout que nós criamos aqui, ok? A gente tem que dar uma avaliada do que a gente vai fazer, corrigir algumas questões, mas tá aí o nosso layout do formulário de CRUD. Ok, beleza, pessoal? Então, assim, não ficou tão ruim, né? Pra você ver, né? Eu gosto tanto de azul que, ó, eu vim até com a blusa azul hoje em homenagem ao form que a gente acabou de criar. Mas pode falar, ficou legalzinho, não ficou? Ficou bacana, né? Se você fez um formulário diferente, ou se você tem um formulário, uma interface diferente, eu faço um desafio a você. Eu quero que você tire um print da sua tela, a tela que você fez junto comigo aqui, não igual a minha, por favor, né? Você vai criar a sua, ou a tela do seu sistema. Então vamos fazer aqui um concurso de telas, tá? Então assim, você vai postar o print da sua tela aqui, tá? E no final do curso de PO, a tela que tiver maior número de like, tá? Vai ganhar um prêmio aqui do canal. Eu vou dar um prêmio, vou mandar um prêmio surpresa pra você. Então você vai fazer o seguinte, acabou de ver a aula, você vai criar aqui uma tela de cadastro. Se você não tem, você está construindo uma, você vai construir a sua. Se você já tem uma tela do teu sistema, compartilha com a gente aqui. Fala, Rodrigo, ó, essa é a minha tela. Aí bota um link pro Dropbox, bota o link pra gente baixar, enfim. De repente no Flickr, algum serviço de imagem online, enfim, pouco importa. O importante é que você poste aqui no comentário, coloque aqui a imagem da tua tela, ó, essa é a minha tela de cadastro. E aí eu quero que vocês também votem, tá? Votem, e aquela, no final do curso, a gente vai voltar aqui na aula 6, nós vamos ver aquele print que teve maior quantidade de like, e nós vamos mandar um prêmio para essa pessoa como a pessoa que mais se aproximou de ser um programador e um design ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Mourão, pela sua atenção. Muito obrigado.